Nesse vídeo aqui eu vou te contar sobre um plano financeiro construído por um cliente do Clube do Valor que queria se planejar para viver de renda daqui a 15 anos. E eu vou te mostrar como com um bom plano esse cara aqui vai chegar lá, ele vai conseguir viver de renda talvez em menos da metade desse prazo. Então se você é um investidor ou uma pessoa que ainda nem está começando a investir, mas que busca viver de renda lá na frente, construir um patrimônio bom para ter muita tranquilidade financeira, presta muita atenção aqui nesse vídeo, fica à vontade para comentar nele, contando aqui qual é o teu plano para viver de renda, quanto você pretende acumular, quando você quer chegar lá, que eu vou te contar aqui a história do Leandro. E aí, para contexto, tá? Eu recebi um e-mail do Leandro alguns dias atrás, no final de julho. Nesse e-mail, o Leandro contou toda a sua história. Aqui é uma história que eu sei que muitos aqui vão se identificar. O Leandro é casado, tem filhos já, jovens adultos ali com 20 e poucos anos, era empresário, tinha uma empresa redondinha, tinha uma renda boa, estava construindo patrimônio, onde ele alocava esse patrimônio em imóveis, assim como muitos brasileiros, só que a vida dele deu uma guinada de 2018 até 2021. Basicamente tudo começou a dar errado. Ele conta aqui no e-mail, né? Tudo estava bem até meados de 2018, quando uma decisão judicial errônea derrubou nossos planos e criou uma bola de neve de problema. Basicamente ele foi obrigado a sair da sociedade que ele estava, então abrir mão da sua empresa, sofreu uma série de bloqueios judiciais. Aqueles imóveis que ele tinha em carteira, eles foram a leilão e sofrendo aí as consequências da insegurança jurídica no Brasil. Mas o Leandro, ele é brasileiro, ele não desiste nunca, então ele tentou se restabelecer e começou a investir em franquias. Depois de limpar o nome com os imóveis que foram a leilão e ter que sair da sociedade que ele estava, ele montou uma franquia junto com a esposa dele, franquia localizada em shoppings, só que aqui ele deu um azar danado, porque ele fez isso no início de 2020. E essas franquias perderam, né, totalmente a demanda, né, com lockdown. Conta aqui que eles ficaram sem perspectivas e decidiram fechar as lojas e ficaram aí com mais uma conta, né, conta dos aluguéis dos imóveis que ele tinha alugado, teve que pagar com ou sem pandemia. E aí imagina isso, né, o cara tava com a vida bem organizadinha, e aí perde tudo, consegue limpar o nome, tenta se organizar, investe em franquias, vem a pandemia, ele perde tudo de novo. E ele conta de uma ocasião aqui, em 2020, que a esposa dele, na época, com 41 anos, deu num horóscopo que mulheres do signo de Touro só ficariam milionárias se isso acontecesse até os 45. E que talvez chateada, ou talvez até tentando fazer um pouco de graça com a própria situação, a esposa comentou com ele: bom, então é impossível, né? Porque é impossível ficar milionária até os 45, tem só 4 anos para isso. Foi nesse momento que ele percebeu que ele não podia se entregar, que ele tinha que seguir lutando. Já tinha um histórico comprovado de sucessos lá atrás e quis recomeçar do zero. Aí você pode pensar, beleza, aí o plano começou e as coisas começaram a dar certo, Ramiro, certo? Não é bem assim. Tá? Em 2021, o que ele fez? Ele foi atraído por alguns canais de investimentos, não tipo o Clube do Valor, mas tipo aqueles Fique Rico Rápido, a ganhar muito dinheiro no mercado, multiplicar o patrimônio assim, rápido, fácil, sem risco. Como ele conta, ele se tornou alvo dos predadores da internet, que prometiam lucros altos em prazo curto, fez algum desses treinamentos, perdeu 26% no primeiro ano, até num vídeo aleatório ele nos conhecer. Ele comenta ali das icônicas sobrancelhas amarelas e de eu falar sobre estratégias matemáticas do Clube do Valor. Assim como ele comenta que em outubro de 2021 ele fez uma sessão de análise de diagnóstico de carteira gratuita. Nessa época tinha sobrado para ele cerca de R$150 mil, depois de todos esses problemas que ele enfrentou em 2018, 2020 e 2021. Ele gostou desse diagnóstico financeiro e nos contratou. E ao nos contratar, a gente criou um plano financeiro que ele vem seguindo desde então. Eu vou te mostrar qual foi esse plano e quais foram os resultados que esse cara teve até agora. Antes de mostrar esse plano no detalhe, se você quiser fazer também um diagnóstico gratuito, similar ao que o Leandro fez lá atrás, aperta aqui no primeiro link na descrição, preenche um rápido formulário que a gente vai analisar as suas respostas e vai te ligar de um DDD do teu estado para tentar agendar uma sessão de consultoria de investimentos gratuita, essa primeira sessão que o Leandro comenta aqui. Eu vou te mostrar agora como é que foi esse plano em 3 passos, onde se baseou no contexto do Leandro da época. Contando dinheiro de curto prazo, ele tinha R$200 mil em investimentos. Ele e a sua esposa, somados, tinham uma renda média mensal de R$25 mil por mês. Esse aqui é um ponto bem importante do plano financeiro. E depois da nossa primeira conversa, ele entendeu muito bem e com todo o apoio da sua esposa, eles juntos decidiram descer alguns degraus no padrão de vida
e se comprometer com um nível de despesa médio menor do que o até então, de R$10.000, e se comprometeram também a fazer aportes de pelo menos R$10.000 por mês. Você pode perceber, né, que tinha uma renda de 25, despesa de 10, teria sobrado 15, mas no plano a gente deixou um espaço para ele também ter dinheiro para lazer, para eventuais viagens, coisas que saem aí dos custos fixos, das despesas fixas do dia a dia. A segunda etapa do plano foi definir prioridades e uma delas era só garantir que ele teria uma reserva um pouco maior. Ele tinha R$50.000 na reserva financeira dele. A gente mapeou que, por conta do fato da renda mensal deles nessa época, vindo do trabalho da esposa e do negócio novo que ele tinha começado há pouco, era bem superior ao nível de vida que eles se disponibilizaram a viver, ao padrão de vida, entendeu que 6 meses de reserva de emergência seria o suficiente, tá? Tava lá no plano financeiro dele. Terminamos uma reserva financeira de R$60.000, dinheiro de curto prazo, ali em Tesouro Selic, com aporte de R$10.000, 150 mil para investir para o longo prazo, 50 mil para o curto. O único ponto é que o primeiro aporte dele foi para a reserva de emergência para finalizar esses 60 mil. Segundo ponto era a projeção para a conquista da liberdade financeira. E para ele, um número que traria muita tranquilidade, que ele saberia que assim deixa ele mais sereno no dia a dia, seria ter um potencial de renda passiva de R$6.000 por mês. E ele queria conquistar isso num prazo de até 20 anos. A gente, a 4 mãos aqui, estabeleceu essa meta. A gente fez um cálculo similar ao que eu faço com vocês aqui no canal. R$140.000 de patrimônio para o longo prazo, aportes de 10 mil por mês, prazo de 20 anos, renda mensal desejada de 6 mil. E aqui a gente traçou 2 diferentes cenários. O primeiro cenário é um cenário mais pessimista e um cenário que replica a rentabilidade de uma carteira que tenha rendido 100% do CDI. Nos últimos 10 anos, uma carteira que teria rendido 100% do CDI teria tido um retorno líquido real de apenas 3% ao ano. Nesse cenário aqui, ele desejando uma renda passiva de 6 mil por mês, uma taxa de retorno acima da inflação de 3% ao ano, ele precisaria de R$2.400.000. Começando ali com 140 mil para o longo prazo, com aporte mensal potencial de R$10.000 por mês e esse nível de retorno, ele demoraria 15 anos para chegar lá. Ou seja, ele chegaria lá dentro do prazo desejado, que era de 20 anos. Mas ele entendeu conosco, e a 4 mãos a gente construiu a hipótese dele conseguir investir melhor para aumentar essa taxa aqui de retorno, que consequentemente não apenas faz o patrimônio dele crescer mais rápido, como também reduz o montante que ele tem que acumular para estar financeiramente independente. E a gente mostrou para ele que com boas decisões de investimentos e com uma visão em um horizonte de longo prazo que ele tinha, né, o prazo dele original era 20 anos, a gente conseguiria eventualmente uma taxa de retorno líquido de custos real, já descontado da inflação, de 6% ao ano. Ou seja, a gente mostrou para ele que ele poderia gerar essa renda de R$6.000 por mês, tendo cerca de R$1.200.000, R$1.300.000 acumulados. E que, sendo essas as premissas do plano, ele chegaria lá em cerca de 7 anos. Como esse plano foi traçado em outubro de 2021, a estimativa que a gente mostrou para ele era de alcançar essa meta em 2028, um pouquinho depois ali do que o horóscopo dizia sobre a situação dele. E aqui entra um ponto muito, mas muito importante, que reflete a importância de você ter um bom planejamento e que não tem nada a ver sobre investimentos. O grande pulo do gato, a grande sacada aqui do Leandro foi aliar uma renda ativa, né, fruto do trabalho dele e da esposa somado, mais altas do que a média do brasileiro, talvez até em linha com a média dos seguidores desse canal, sei porque vários de vocês aqui são hoje nossos clientes de Wealth, com uma vida com alguns degraus abaixo da sua capacidade. Reforça a minha tese de que não existe nada melhora para quem quer conquistar a liberdade financeira do que aumentar a renda. Poxa, o Leandro se comprometeu a fazer aportes de R$10.000 por mês. Quem consegue fazer aporte de R$10.000 por mês? Quem ganha pelo menos 11. Quer dizer, se você ganha R$6.000 por mês, é impossível aportar R$10.000 por mês, isso é óbvio. Só que quanto maior a sua renda e quanto menos os seus gastos acompanham a sua renda, mais dinheiro sobra. Esse aqui é o segredo para viver de renda. Focar em desenvolver novas habilidades, conseguir gerar valor para mais pessoas, com isso conseguir aumentar a sua renda ativa, coisas que não passaram pela gente. Estou longe aqui de falar que o mérito desse plano nosso é todo do Leandro. E nos 20 anos da carreira dele, ele desenvolveu uma série de habilidades que permitiram ele se reconstruir, gerar renda ativa mais alta, ele e sua esposa, né, no caso. E o plano, a nossa parte aqui nessa operação foi ajudar ele a tomar boas decisões de investimentos e a ter uma accountability, alguém para prestar conta. Que eles apertaram o cinto bastante ali, eles mudaram bastante o padrão de vida, abriram mão de muita coisa porque eles queriam
muito chegar a esse ponto dessa tranquilidade, ter lá 1 milhão, 1 milhão e 300 mil e saber que se a partir daqui tudo der errado, esse patrimônio bem investido vai me render uns 6 mil reais por mês acima da inflação. E ele comenta isso, ó, ele conta aqui no e-mail que ele percebeu que a participação da família dele, unida no objetivo, é tão importante quanto o acompanhamento. Eles fizeram renúncias, se adaptaram para um padrão de vida mais modesto, foram fazendo aportes, foram ganhando confiança na estratégia, como ele bem comenta aqui. Em paralelo, sabendo que a carteira dele estava sendo cuidada pela gente, liberando o tempo que antes ele teria que se dedicar aos investimentos, ele conseguiu se dedicar mais aos seus negócios. Ele comenta aqui no final de 2023, com os negócios melhorando e a família unida em prol do objetivo, com mais disciplina, eles conseguiram aproveitar a baixa da bolsa e investiram mais do que o planejado. Ele comenta no final do e-mail, aliás, esse foi o motivo por que ele mandou esse e-mail. Eles bateram o primeiro R$1 milhão 4 anos antes do estipulado. Coincidentemente, antes da esposa dele completar 45 anos. E ele deixa bem claro, não teve nada a ver com horóscopo, e sim a ver com esforço e dedicação deles. Um pouquinho da nossa ajuda aqui, eu não quero pegar os méritos são todos do Leandro, da sua esposa, da sua família maravilhosa. E ele cita ali alguns consultores do clube que ajudaram ele nessa jornada. E agradece a todos nós. Minha história, assim, foi incrível. Compartilhei no grupo do Clube do Valor. Muitas pessoas se emocionaram com ela, eu também me emocionei. E a verdade... o que a gente fez foi algo relativamente simples, né? Criar metas claras, com prazos claros e um acompanhamento claro para que o Leandro chegasse lá, o que a gente faz com os nossos serviços. Essa foi a carteira que a gente montou para o Leandro, uma carteira com peso de 60% em renda variável, seguindo a estratégia de rebalanceamento, né? De estar sempre puxando essa carteira de volta para a composição ideal. Lá no início do plano a gente mostrou para ele, né, que essa carteira no longo prazo teria rendido bem mais que o CDI, bem mais do que o Ibovespa, e foi essa estratégia que ajudou ele a comprar mais bolsa ali no final de 2023, quando a carteira dele estava com um peso menor em ações do que o ideal, e ajudou ele a guiar todas as suas decisões de investimentos e a conquistar o primeiro milhão alguns anos antes do planejado. Essa foi a história do Leandro, espero que ela te motive a investir cada vez melhor, a sonhar cada vez mais alto e construir uma vida cada vez mais tranquila para ti e para a tua família. Se você quiser ter uma sessão de análise de carteira gratuita, vou deixar o link aqui para você preencher um rápido formulário sobre, e aqui o link de vídeo bem complementar a esse. Um grande abraço e até mais.